Bom dia não, né? Boa tarde, alunos do nono ano. Eu sou a professora Sara e essa é a aula de projeto de vida. E hoje, para me auxiliar na moderação, nós temos aqui a professora Luanda. Boa tarde, Luanda. Boa tarde aos professores, aos alunos, né, e alunas. Eu estava com saudade de Eu participar dessa também, aula, olha viu? só, nós também estávamos com saudade da professora Luanda, né? Sempre um prazer ter a professora Luanda com seu conhecimento, agregando sempre em nossas aulas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, vamos lá. Então, hoje, meus amores, nós temos, então, como título da aula, Desafio dos Superpoderes. Aí você vai falar, nossa, professora, é aula repetida? Não, não é aula repetida. É que o desafio dos superpoderes nós sempre teremos aí dentro do bimestre. Então, nos 4 bimestres, nós temos uma aula totalmente dedicada ao desafio dos superpoderes. E lembra que a gente já conversou que dentro de projeto de vida, os superpoderes nós consideramos que são um apelido para as competências socioemocionais, pois nós acreditamos que, quando nós desenvolvemos as competências socioemocionais, nós podemos alcançar coisas que só super-heróis conseguem, mas na vida real, né? Então, quando a gente desenvolve aquela potencialidade, quando a gente desenvolve aquela competência desafio, aquela competência que antes nós não tínhamos, nós conseguimos conquistar muitas coisas. Então, por isso que sempre nós fazemos o desafio dos superpoderes para relembrarmos quais são as competências socioemocionais relacionadas a cada série. Então, vamos lá? Nós começamos, então, como sempre, com o material que nós usaremos na aula de hoje. É o de sempre, né? Lápis ou caneta, papel ou caderno. E o caderno do aluno, volume 3 ainda, ok? Nós ainda estamos no volume 3. E vocês podem aí utilizar o diário de práticas e vivências também de vocês. Na retomada, então, olhem só. Na aula passada, vocês se lembram que nós falamos de um assunto muito importante que tem tudo a ver com a atual, né, situação que vocês estão aí, o nono ano. Lembra que a gente falou que ano que vem vocês já vão estar no ensino médio. Então, o Novotec, lembrando a vocês que nós falamos na aula passada, você pode ainda fazer lá a intenção de participar do Novotec integrado ao ensino médio até dia 16, ou seja, até sexta-feira, quando o seu responsável, ou se você mesmo está fazendo essa parte junto com o seu responsável, for fazer a sua matrícula para 2020, você já pode colocar lá a opção que você quer fazer o seu ensino médio integrado com o ensino técnico. Então, lembra que nós falamos que existem vários cursos disponíveis gratuitamente para vocês, e esses cursos serão, e essas disciplinas, né, esse curso voltado à área técnica, vai ser ministrada para vocês durante o horário de aula, né? Então, estudo de manhã, eu vou ter que ir à tarde fazer esse curso? Não, você vai fazer de manhã, que foi que a gente explicou direitinho junto com o Gustavo, que é o coordenador do ensino médio, né, da Secretaria da Educação. Então, quem ainda tem dúvidas sobre o Novotec, eu vou aconselhar que vá lá no YouTube ou vai lá no nosso acervo de aulas, procure a aula da semana passada, para você se inteirar, porque você tem até o dia 16 para fazer a opção, se você quer fazer um curso técnico aí, junto com o ensino médio. Combinado? Então, essa é a nossa retomada. Vamos para o nosso objetivo da aula? Você pode ler para mim, Luanda? Vou aproveitar que a Luanda está aqui. Claro. Vou sempre pedir a participação dela. Então, vamos lá. Objetivo da aula: promover autoconhecimento e desenvolvimento socioemocional a partir da atividade gamificada de avaliação formativa de competências socioemocionais. Então, esse é o nosso objetivo hoje, que todos juntos vamos alcançar. E lembra que eu falei, então, competências em foco. As competências são os nossos superpoderes da vida real. E as competências que nós trabalhamos, que são totalmente exercitadas no nono ano, que cabe ao nono ano trabalhar, são essas que estão aí na tela. Entusiasmo, determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, assertividade e empatia. Então, vocês percebem que em todas as nossas aulas, sempre teremos uma delas ou duas delas como foco da aula. E hoje eu coloquei todas elas aí na tela para vocês que ainda não se apropriaram, não sabem quais são as competências que nós destinamos para o nono ano. Então, são essas aí que vocês viram. Vou pedir para colocar mais uma vez que quem quiser tirar um print, né, os professores de
projeto de vida que ainda tem dúvidas. Então, são essas as competências socioemocionais que nós devemos desenvolver em todas as nossas aulas de projeto de vida. Certo? E aí, tem aí na imagem algo diferente que nós vamos fazer uma analogia. Com o sexto ano, eu sempre faço algumas analogias, umas metáforas. E na aula hoje, para vocês do nono ano, eu também quero fazer uma analogia. Hoje, nós vamos falar sobre a jornada do desenvolvimento socioemocional, fazendo um paralelo com uma partida de futebol. Nós vamos relacionar, então, o desenvolvimento das nossas competências socioemocionais como se fosse um jogo, para nós entendermos todas essas fases do desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Combinado? Então, vamos juntos para o nosso início de conversa, o nosso início de partida no próximo slide. Então, tá assim, ó, começo de conversa. Então, eu já começo aí para a gente começar a agitar o chat, dar trabalho para a Luanda, porque hoje eu quero dar trabalho para a Luanda, né? Porque ela está aqui. Então, tá assim. Você gosta de jogos? Do que você mais gosta em um jogo? Eu não estou falando só do futebol. Então, você vai falar assim, você gosta de jogos e, quando você é uma pessoa competitiva, eu quero que você me diga se você gosta de competir, se não gosta, e por quê. Qual jogo que você gosta e por que você gosta de jogar? Eu sei que vocês estão super ligados, né, em relação a jogos online, em relação a videogames. Então, eu quero que você diz aí qual que é a satisfação, o que você mais te atrai em um jogo. Combinado? Então, você terá 2 minutinhos para responder essa pergunta. E, já, nós teremos uma convidada. Hoje, nós temos mais uma aluna via Zoom. Vocês sabem que eu adoro trazer vocês aqui na aula, porque nos ajuda a estar mais próximos a vocês e a opinião de vocês. Então, já, vocês vão conhecer a aluna Gabriele, que vai representar vocês hoje aqui na nossa aula, combinado? Então, 2 minutinhos para vocês responderem aí no chat se você gosta de jogos e, se você gosta, o que te atrai nos jogos, o que te leva a jogar, ok? Então, 2 minutinhos, compartilhem as suas respostas. Olha, Sara, a maioria aqui disse sim, viu? A Sabrina falou que sim, que o que ela mais gosta é a diversão, né, dos jogos. O Jonathan fala dos desafios. Tem uma professora aqui, a Gislene, que falou que adora. A Caiana falou que ela gosta, principalmente quando ela ganha. A maioria fala dos desafios, da diversão, do entretenimento. O Gabriel falou da competição. A Carla falou que gosta quando ganha.
Assim, são poucos que falaram não, viu? A maioria aqui, do que eu estou lendo, disse sim. Olha que bacana. Então, a maioria é competitiva. E eu achei interessante a resposta do Rafael a respeito do desafio. Então, guarda aí essa resposta, né? Eu gosto de jogos por conta do desafio. Olha que interessante. Então, como eu disse para vocês, eu tenho aqui uma representante dos alunos, para a gente não ficar falando só com as câmeras, né? Nós vamos ouvir, então, agora o que a Gabriele... Primeiro, eu quero apresentar a vocês. Então, nós temos aqui a Gabriele. É aluna da professora Alice, lá de Piracaia, e da escola que ela vai falar. Então, boa tarde, Gabriele. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem com a senhora? Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, proposta pela senhora, pelo Centro de Mídias, pela minha professora Alice, né, que abriu essa porta para mim. Eu também gosto bastante de jogos, principalmente por causa do contexto deles, do objetivo, igual o Gabriel, né, se eu não me engano, falou, os desafios, né, todos aqueles obstáculos que ele proporciona para a gente chegar no objetivo final. Que linda a resposta, Gabriela. Parabéns, você é muito desenvolta, né? Olha, alunos, vocês estão muito bem representados. Luan, da semana que vem eu não venho. Quem vai vir vai ser a Gabriele da A aula, Gabi, hein? né? Olha. Que escola que é, Muito Gabi? bem. Elza, né, em Piracaia? Sim. Elza Peçanha de Godoy ou falei errado? Vou até mandar um Não, beijo. é o de Godoy mesmo. Ah, falei certo. Então, já um beijo a todos os alunos, os professores da escola, que provavelmente estão te acompanhando, né? Então, a resposta tanto do Gabriel como de vocês, eu vi que vários alunos falaram de jogos online. Vocês falaram assim uma gama de jogos, falaram dos gráficos que vocês gostam. E a Gabriele falou, né, a respeito dos desafios, assim como alguns de vocês também falaram. Então, hoje a gente vai fazer esse paralelo. Desenvolver as competências socioemocionais é como se fosse um jogo. Pode ser de futebol, pode ser os jogos que você gosta de jogar online, porque é movido por desafios, por fases, né? Eu fico observando os meus filhos jogarem e são fases que vão passando. Às vezes eles ganham, às vezes eles perdem. E quando a gente está desenvolvendo as competências socioemocionais, também tem esse mesmo contexto, não é? Nem sempre você ganha, às vezes você perde, às vezes você chega, finaliza o jogo, não é? Às vezes você, na primeira fase, você já perde, mas com a prática vocês vão desenvolvendo, não é assim, nos jogos online que vocês jogam? Eu observo com os meus filhos, eles assistem tutoriais, vocês também devem assistir. Eu sei que vários de vocês, alunos, principalmente do nono ano, são youtubers, né? Vocês têm canais, até explicando para outras pessoas como fazer os jogos, como passar as fases, como desenvolver dentro do jogo. E isso são estratégias que vocês também devem ter no desenvolvimento das competências socioemocionais. Tudo depende das estratégias, de como você faz, de como errou a primeira vez, como você que joga videogame, né? Você que é muito fã de jogos, que eu vi que vários de vocês são. Não é assim? Você começa não sabendo muito bem, não é? Você perde, você entra num caminho errado, ou você aciona um poder que não deveria, ou você entra num lugar que não era, ou você não sabe muito bem como estruturar aquela tela. A primeira vez vai mal, né? A segunda vez você começa a aprender com seus erros e, de repente, com o passar do tempo, você fica tão fera, tão bom naquilo, porque você dedica muito tempo a isso, que você acaba até virando um youtuber e dando dicas para outras pessoas, porque você realmente se profissionalizou, você realmente conseguiu chegar aí e superou os desafios. E no desenvolvimento das competências socioemocionais na nossa vida, no nosso dia a dia, também é assim. Às vezes a gente erra, às vezes a gente vai bem, e a gente vai aprendendo com os erros para que a gente consiga construir esse conhecimento e chegarmos lá na vitória. Então, vamos lá, começo de jogo. Se o desenvolvimento de competências socioemocionais fosse um jogo, ele seria formado de muitas jogadas. Próximo slide. Por favor. Então, vamos lá. Então, se fosse uma partida de futebol, né, o desenvolvimento, nós estaríamos agora no primeiro tempo desse jogo. Você sabe que existem várias jogadas, tanto no videogame como no jogo de futebol. E o primeiro tempo,
olha só qual é o nosso desafio do primeiro tempo. Algumas jogadas lhe levariam a comemorar, como fazer um gol no futebol, passar de fase em um game ou dar um checkmate no xadrez. Então, agora, o primeiro desafio desse primeiro tempo para vocês é que vocês façam uma lista de jogadas que você fez na vida, não é no videogame não, hein, gente? Não é, e nem no futebol, na vida. Então, você vai fazer uma lista de jogadas que você fez na vida e te levaram a comemorar. Então, quero que você façam aí, escreva aí suas conquistas, coisas que vocês fizeram, que deu muito certo logo de início, que você pode comemorar, combinado? Então, façam aí a lista, tanto no caderno, como agora vocês podem compartilhar com a gente também. Grandes conquistas, jogadas que deram certo. Então, vocês terão agora 2 minutinhos para isso, combinado? Então, respondam, por favor, no chat e no diário de práticas e vivências ou no seu caderno. Olha, Sara, várias respostas aqui. O João Vitor falou de estudar inglês. Teve um aluno aqui que eu perdi o nome, que são tantos comentários, falou de ganhar um cachorrinho. Né? O Murilo falou de se tornar o presidente do Grêmio. O Diego escrever com letra Bacana. cursiva. Que conquista, E né, a Cauane, quando fiz o meu primeiro bolo sozinha. Ai, que delícia, que bacana. São pequenas conquistas, mas que são muito relevantes, que é importante a gente comemorar nossas pequenas vitórias, sabia? Porque é isso que nos dá felicidade. Às vezes a gente não comemora as pequenas vitórias, mas nós temos que comemorar cada gol, cada grande passo ou pequeno passo que a gente dá aí em busca dos nossos sonhos. E aí eu pergunto novamente para a nossa convidada de hoje, Gabriele, não precisa fazer a lista. Você pode falar para a gente um grande gol aí na sua vida? Diz para a gente qual foi o seu grande gol aí dos últimos tempos. Acho que o meu último grande golaço, né, que me deixou extremamente feliz, foi nessa sexta-feira, onde a minha escola, né, ela tem o costume de, todo final de bimestre, realizar uma planilha, e lá ela coloca todas as médias e a porcentagem. E desde o ano passado, eu queria muito 100%, estar com 10 em todas as disciplinas. Só que eu sempre batia na trave, nunca acertava o gol. E nessa sexta-feira, né, na finalização desse terceiro bimestre, eu consegui, né, parece algo tão simples, mas eu fiquei muito feliz.
Não Assim é eu consegui nada realizar um simples, não, sonho tão Gabriele. grande, Você né? está sendo muito modesta. Você acha que ganhar 100% nas matérias é simples? Foi um baita golaço mesmo, né, Luanda? Com Imagina, certeza. então a Super gente. aluna, né? Super golaço mesmo, 100%. É algo para se comemorar de verdade. Até se não fosse, sabia? Ai, pro 95%, 90%, não tem problema. A cada grande evolução, cada pequeno passo que você deve comemorar. Então, a gente já dá aí o parabéns pelo golaço, hein? Artilheira, a Gabriele. Obrigada. Super Vamos artilheira. lá, então agora o próximo slide. A gente falou aí sobre a primeira jogada, que é o gol, que é aquilo que todo mundo quer. Vocês falaram aí no início do chat, falaram assim, professora, eu gosto dos jogos, eu gosto de vencer nos jogos. É lógico que todo mundo entra numa partida querendo ganhar, não é assim? Falar sobre as conquistas, às vezes é até melhor, mais fácil do que falar sobre as bolas na trave, o gol contra, né? Aquela falta, o gol impedido. Às vezes é mais difícil a gente pensar nisso, ou aquela fase que você não consegue passar por nada, que você está lá semanas tentando passar da fase e não consegue. Mas essas situações também são importantes. Então, vamos para o segundo tempo? Se o desenvolvimento das competências socioemocionais fosse uma partida de futebol, nós estaríamos agora no segundo tempo. Então, olhem aí no slide, segundo tempo. Outras seriam como uma bola na trave, como eu acabei de dizer, ou até mesmo como um chute que vai direto para fora do campo. Então, agora, você fez a lista dos golaços, né? Então, agora você vai fazer uma lista das jogadas erradas que você fez na vida, que foi aí, um gol na trave, né? Coloca aí umas jogadas que foi na trave, que não deu muito certo, combinado? Então, façam essa lista e vocês podem compartilhar também conosco pelo chat. 2 minutinhos para vocês realizarem essa atividade de autorreflexão. Olha, Sara, eu vou ler algumas respostas aqui, mas antes eu gostaria de mandar um beijo para o Vinícius, que participa bastante aqui. Olha, a Mônica já O me falou de você, presidente, né? hein, Vinícius? É você que é o presidente do chat? Já estou sabendo da fama, hein? E o Matheus também, que participa bastante. Aqui são os dois que, olha, o campeão e o vice-campeão. Mas vamos lá. Ó, o Pedro Henrique falou tentar fazer uma aula de robótica e fazer amizades ruins. A Ana Júlia falou de manter o foco nas aulas e nas atividades, né, que é o maior desafio. O Miguel colocou uma resposta aqui que ele até quantificou. Tomei um fora de 5.749 meninas. Uau, Eu acho que ele está contando. ele contou tudo. Meu Deus do céu, olha isso.
O que mais? A maioria fala das notas, né, na É porque eu escola. acho que é bem atual essa questão desse nosso novo normal, as aulas online. Eu acho que tem um fantasminha que assola os alunos, que é o Classroom, né? Que vocês estão aí doidinhos com as atividades pendentes, mas é tudo uma questão de organização. E muita gente está com bola na trave nessa questão, né? De conseguir entregar as atividades na hora, no período certo. Mas lembre-se que vocês precisam focar nesse momento, principalmente, para vocês conseguirem organizar. Então, diz para mim, tá, professora, foi lá, bati na trave, foi um gol contra, não foi legal. Fica por isso mesmo, será? Não, Acho que né? não, né? Então, tem uma coisa que é diferente entre nossa jornada de desenvolvimento socioemocional e os jogos e os games, que é o seguinte: final de partida. Olhem só na tela. Será que tem final de partida no desenvolvimento das socioemocionais? Olha só. Então, tem uma boa notícia para vocês. No desenvolvimento socioemocional, não existe game over. Esse desafio nunca acaba. Não é um jogo de vencer ou ser derrotado. É um desenvolvimento que, mesmo as jogadas de bola para fora ou na trave, podem ser oportunidades de aprendizagem. Ou seja, quando você foi lá, queria tirar 10 na prova, mas conseguiu um 6. Ai, professor, e aí? Acabou o jogo? Está tudo terminado? Não, você vai pegar a sua experiência ruim e vai transformá-la em um gol. Como é que você faz isso? Você deve analisar a sua jogada, que é o que vocês vão ver agora no slide, no próximo slide. Olhem só. No próximo slide, então, que está no caderno do aluno, volume 3, nós temos um raio-x de uma jogada. Então, eu vou pedir para vocês, para os professores de projeto de vida, para que vocês analisem essa situação de forma mais detalhada em sala, porque nós vamos adequar esse raio-x da jogada agora. Por quê? Se o desenvolvimento das socioemocionais fosse uma partida de futebol, então, por exemplo, se um jogo está rolando no primeiro tempo, e aí o time já está perdendo lá de 3-0, né? Está lá muito mal, está se dando muito mal, já fez gol contra, gol na trave, está perdendo. Na hora do intervalo, o técnico chama o time para arrumar o time, não é assim? Nem precisa ser muito conhecedor de futebol para entender essa analogia. Porque o técnico ele chama os jogadores para a responsabilidade e começa a arrumar o time. Então, o que ele faz? Olha, eu acho que eu tenho que inverter a posição. Eu vou tirar aí, né, alguém. Eu preciso fazer gol, então vou tirar alguém da defesa e vou colocar lá um atacante. Eu vou arrumar o meio de campo. Então, o técnico ele faz uma análise do que aconteceu no primeiro tempo, arruma o time para que esse time entre para o segundo tempo mais organizado para fazer o gol. E na nossa vida a mesma coisa, né? Às vezes o primeiro tempo a gente não faz muito gol, a gente leva gols, né? A gente parece que vai perder, parece que está tudo terminado, mas é a hora da gente parar tudo que a gente está fazendo, analisar as jogadas e verificar o que tem que ser mudado, verificar quais serão as estratégias. Então, no desenvolvimento das competências socioemocionais é exatamente isso. Hoje, por exemplo, é o momento da gente analisar as jogadas que deu ruim, que não deram muito certo, para começar a replanejar as nossas próximas jogadas dentro desse desenvolvimento. Combinado? Então, vamos lá para o próximo slide, para a gente começar aí ajudar a nossa colega, a nossa representante dos alunos hoje, e ela vai contar para a gente agora um caso que deu ruim. Então, você vai assistir com atenção o relato da Gabriele de um projeto que ela gostaria de fazer e não deu muito certo, e depois a gente vai ajudar, nós vamos ser os técnicos da Gabriele. Então, preste muita atenção na jogada da Gabriele agora, porque depois nós seremos os técnicos. Nós vamos arrumar a jogada dela, combinado? Gabriele, então conta pra gente algo que deu ruim aí no seu desenvolvimento do seu plano de ação em relação ao desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, no início desse terceiro bimestre, eu resolvi, né, trabalhar a iniciativa social com uma atividade que a minha professora de projeto de vida, Alice, tinha passado para a turma, né?
Primeiramente, eu só queria deixar um recadinho para ela, agradecer muito ela, porque ela é uma pessoa extremamente compromissada, responsável, empática, ela é um amor de pessoa, não tem como descrever Olha aí, ao ser Alice, humano já ganhou o maravilhoso que ela é. presente, hein? Parabéns, Alice. Pode continuar, é que eu não me segurei, eu vibro junto, né? Pode continuar, Gabriele. E a gente tinha que propor, né, algo sobre sustentabilidade ou consumo consciente que auxiliasse nosso bairro, nossa cidade ou comunidade escolar. Então, eu falei assim, eu pensei em uma campanha onde eu formaria um grupo de pessoas no meu bairro, primeiramente, né? Depois eu pretenderia crescer esse projeto e a gente iria criar uma rede social, né, para fazer postagens e mostrar o quão importante era a sustentabilidade, né, para o nosso meio ambiente, para o nosso planeta Terra, e o quão importante também é a gente consumir de forma consciente. Só que conciliar essa campanha que eu tinha planejado colocar em prática e as atividades da escola deu totalmente errado. Daí eu acabei conseguindo fazer as atividades da escola, mas não consegui colocar nada em prática da campanha da sustentabilidade. Olha só, pessoal. Então, deu errado aí. Então, a Gabriele tinha colocado, então, como competência desafio, como competência que ela gostaria de desenvolver a iniciativa social. E foi aí que ela fez altas estratégias, mas as estratégias não deram certo. Vocês ouviram aí o relato dela, né? Então, agora você é o técnico. Olha aí o próximo slide que a gente vai analisar, então, a jogada da Gabriele. Isso é um exercício que a gente está fazendo com a Gabriele, mas você vai fazer com as suas ações, com as ações dos seus colegas, e isso nos ajuda a melhorar aí a nossa forma de encarar os nossos erros. Então, olha só a análise da jogada. Você é o técnico. O que deu errado? Então, você pode ir colocando aí, eu não vou nem fechar para vocês irem respondendo. Conforme a aula vai rolando, vocês podem ir colocando. Lu, vamos acompanhando? Então, vê aí o primeiro que colocou. O que deu errado aí na história da Gabriele? Se tem alguém que já falou? Então, vamos lá. Então, vocês vão analisar o que a Gabriele falou. Então, o que deu errado nessa história que ela acabou de dizer? Então, o primeiro passo é identificar o erro. Onde que ela errou? Já tem uma resposta então, vamos aqui. lá. Qual foi o erro da Gabriele? Inclusive a participação de uma aluna. De uma aluna, não, perdão, de uma professora. Olha só, bacana. Ela falou em planejamento. O erro dela, então, o que deu errado foi o planejamento dela. E a Rafaela também falou planejamento, né, aluna. E tem uma outra aluna, que é a Verônica, que falou falta de organização. Olha só, então aí nós encontramos o erro do relato da Gabriele sobre a situação que aconteceu, certo? Então, a gente continua nesse processo aí de tentar resolver esse caso. Então, vamos lá. Próximo slide. Análise da jogada 2. Por que deu errado? Podem colocar aí. Por que deu errado? O errado foi, ela queria fazer uma rede social, queria desenvolver aí a questão do engajamento social, iniciativa social, e não deu certo devido às várias atividades que ela já estava fazendo na escola. Então, por que deu errado? Vamos ver se o pessoal identifica, que eu já dei resposta, né? Vocês perceberam? Ops. Aqui não sei se a resposta está certa. O Alisson Lima, ele fala que ela se dedicou muito tempo na atividade da escola e talvez tenha faltado tempo para essa atividade que ela queria, que não deu certo. O Matheus falou que ela não estabeleceu um planejamento antes, então ela resolveu montar de uma hora para outra. A maioria que fala em organização... Gostei dessa questão do planejamento. Quem foi o aluno que colocou? Matheus. Matheus, bacana. Eu acho que é um caminho, hein, Matheus? O que vocês acham, pessoal? Um caminho, não é? Que realmente... Então, nós vamos então a começar. Nós já descobrimos, então, onde foi o erro. Vocês já descobriram o porquê ela errou. Agora a gente vai parar nisso? Lógico que não. Agora que começa realmente a nossa jogada. Nós precisamos traçar estratégias para que ela faça novamente, entre o segundo tempo aí desse jogo, fazendo um golaço. Combinado? Então, a gente é o técnico, né? Ele fala que faltou um cronograma para desenvolver as tarefas. Olha só, então, talvez o porquê já é o início da resposta para como dar certo. Então, você é o técnico. Olhem aí nosso próximo slide. Pense em ideias do que poderia ter gerado sucesso na situação da Gabriele. Como essa bola na trave pode ser transformada em um gol. Então, agora, qual vai ser o desafio de vocês
Vou dar um minutinho aí no chat para a gente organizar. Vocês vão falar o que a Gabriele, a partir de agora, ela deve fazer para que esse plano, para desenvolver a iniciativa social, dê certo. Depois ela vai voltar aqui para contar para a gente, ela vai anotar tudo que vocês falarem e ela vai aplicar e ela vai voltar para falar se deu certo ou não, combinado? Então, coloquem aí no chat ideias para que ela consiga colocar em prática agora, nesse segundo tempo, a ideia, né, fazer um grande golaço aí da iniciativa social de ajudar a fazer as redes sociais, desenvolver aí junto com a comunidade dela ações sustentáveis. Combinado? Então, vou dar um minutinho para vocês responderem aí, podem colocar as ideias de vocês que a gente vai passar para a Gabriele. Sara, eu vou ler a resposta de uma professora, já que muitos professores acompanham a aula, né? A professora Maria, acho que é Maria Regina, aqui no login. Ela fala o seguinte: replanejar e traçar estratégias possíveis de serem realizadas. Eu achei muito bom. O que você achou, Gabriela? Interessante, né? Então, você vai se replanejar. Tem aqui uma aluna também, que eu perdi o nome dela. Depois eu olho de novo, mas ela disse o seguinte, ela deu a ideia para você, Gabriele, para que você faça agora um cronograma, que você escreva lá as ações que você quer, incluindo as ações das aulas, e você estipule um dia da semana ou momentos da sua semana para você se dedicar a isso. Então, é uma ideia da aluna, eu vou achar o nome dela para depois te passar. E aí, você topa, Gabriela, fazer dessa forma, para nós, da próxima aula a gente chama, um próximo momento a gente te chama, para você dizer se deu certo? O que você acha? Dá para a gente tentar fazer isso? Por mim, sim, eu topo. Até porque eu achei que eles... Nossa, parecia que eles estavam pensando o que eu pensei. Realmente, eu não planejei. Eu tive a ideia, eu planejei o tempo das atividades, mas na hora de colocar em prática, acho que eu pensei em algo muito grande, de vez começar no menor para ir crescendo. Eu acabei me perdendo nessa ideia que eu tinha pensado. E a ideia, eu não lembro o nome da aluna, né? Eu vou achar aqui, que eu perdi também, viu? Mas a gente acha. O Gabriel falou uma tabela de horários. Isso, Gabriel, isso mesmo. Gabriel, uma tabela. Não, mas tem aqui o cronograma. A professora Débora também falou sobre o cronograma de tarefas, ela falou. Então, você já anota aí para a gente tentar fazer. E algo muito interessante na fala da Gabriela, sabe o que é? Ela já reconheceu onde ela errou, vocês também ajudaram ela a perceber, mas nos nossos erros, o fundamental é isso. Tem gente que prefere não falar dos erros, mas é fundamental que nós falamos dos erros para que a gente saiba onde errou, porque é através dos erros que a gente vai acertar da próxima vez. É assim que vocês vão conseguir vencer, conseguir conquistar aquilo que vocês precisam para desenvolver aí as competências, analisando os seus erros. Existem pessoas que dizem que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, não é assim, Luanda? É verdade. Então, essa daí, então, nós vamos agora já para o último slide, porque a aula está terminando, né? Então, tá assim, suas jogadas. Então, você vai agora reler o seu plano de desenvolvimento pessoal, que a professora Luanda ensinou para vocês há umas 3 aulas atrás. E você vai escrever o que você não conseguiu colocar em prática da forma desejada. E você vai contar para a gente, vai escrever
qual foi essa jogada que foi uma bola na trave, que nem passou perto do gol. E você vai traçar estratégias para tentar colocar essa bola no gol agora, hein? Vai tentar colocar aí as suas estratégias no papel e dizer como você vai fazer para que as suas ideias aconteçam, para que o seu plano de desenvolvimento pessoal seja realizado. Então, que essa jogada que vocês estão fazendo virem muitos gols, que todos vocês sejam artilheiros, é o que nós desejamos com as aulas de projeto de vida. Então, agradeço a Gabriele, agradeço a professora Luanda. Eu que agradeço. Vou mandar um beijo para a Alice, para a Gabi, né? E vamos lá, E né? vamos lá. Então, e assim, a gente tem um recadinho. Na semana que vem, nós teremos aí a semana do Movimento Inova, que será no dia 22/10 e dia 23/10. Pessoal, não perca, será um momento muito importante, cheio de oficinas, que eu tenho certeza que também vai ajudar vocês aí nesse desenvolvimento dos seus projetos, das suas competências socioemocionais. E o outro recadinho que a gente sempre dá, não esqueça de nos avaliar, porque através do feedback de vocês nós vamos melhorando as aulas. Então, um grande beijo e até a próxima aula. E um excelente finzinho de tarde aí. Aproveitem para estudar, para replanejar, fazer suas estratégias.